fenômeno intimamente associado à dilatação dos tempos é a contração das distâncias. Então, ao contrário da dilatação do tempo, em um referencial no qual o objeto está se movendo, o comprimento na direção do movimento é sempre menor que o comprimento próprio, sendo o comprimento próprio o comprimento do objeto no referencial em que o objeto está em repouso. Vamos imaginar a seguinte situação. Considere uma régua em repouso em relação ao referencial S'. Seu comprimento é L0 em S'. Vamos chamar essa diferença de x2' menos x1'. Se S' se movimenta com velocidade v em relação a S, de forma que o comprimento da régua, medido por S, será L. Então está aqui a figura, para tentar ilustrar a situação, um referencial S' e aqui no referencial S. Bem, o referencial S' descobre um comprimento L0 para a régua, que é o comprimento próprio, já que a régua encontra-se em repouso em relação a esse referencial. Só que para o referencial S' é o referencial S que está em movimento, e ele observa S passar pelas extremidades da régua em um intervalo de tempo ΔT igual a L0 sobre V. Só que esse ΔT ele não é um intervalo de tempo próprio, afinal, os eventos de S passar pela extremidade da régua não ocorrem em S'. Porém, para S, os eventos vistos por S' ocorrem no mesmo lugar, logo o intervalo de tempo próprio vai ser ΔT0 L sobre V. Aqui o tempo medido por S' e aqui o tempo medido por S. Bem, dividindo a expressão, passando o termo aqui, olha, em relação a L, fica L sobre L0, V ΔT0 sobre V ΔT. Bem, lembrando que a dilatação do tempo, a expressão que relaciona o ΔT com o tempo próprio ΔT0, é dada diretamente por essa expressão. Logo aqui substituindo, nós vamos ver que a razão L sobre L0 será 1 sobre γ. Portanto, teremos a expressão da contração das distâncias, onde o comprimento L0 de um corpo medido no referencial em que o corpo se encontra estacionário é chamado de comprimento próprio. O comprimento medido em outro referencial em relação ao qual o corpo está se movendo na direção da dimensão em que está sendo medida é sempre menor que o comprimento próprio. É importante ressaltar que a contração das distâncias ocorre não apenas, na verdade ocorre apenas na direção do movimento relativo. Além disso, a distância medida não precisa ser o comprimento de um corpo. Pode ser também a distância entre dois corpos no mesmo referencial, como o Sol e uma estrela vizinha, que estão pelo menos aproximadamente em repouso em relação ao outro. Bem, esse gráfico aqui mostra a relação entre as distâncias e o fator de velocidade. Observe que os efeitos da contração das distâncias só começam a ser consideráveis a partir de 0,1 c, e que tende dramaticamente a zero quando a velocidade v tende à velocidade da luz. E na verdade esse gráfico é o inverso do gráfico que mostramos por fator de Lorentz na dilatação do tempo. Bem, já podemos fazer um exemplo, O exemplo 3 fala o seguinte, olha, um astronauta faz uma viagem a Sirius, que se localiza a uma distância de 8 anos-luz da Terra. Se a espaçonave se move a velocidade de 0,8 c, letra A, qual o tempo medido pelo astronauta para a viagem? Letra B, se um observador na Terra pudesse acompanhar toda a viagem com um supertelescópio de alta precisão, em quanto tempo ele notaria pelas lentes do telescópio o astronauta chegar em Sirius? Letra C, se o astronauta voltasse imediatamente para casa com a mesma velocidade, quanto tempo levaria a viagem completa para o observador na Terra?
E letra D, quantos anos o astronauta teria envelhecido? Bem, vamos para a letra A, né? Na letra A ele quer o tempo da viagem segundo o próprio astronauta. Bem, nós não temos... Só lembrando aqui, olha, ΔT vai ser quem? Gama delta T0. Ele quer aqui, olha, o tempo ΔT0, só que nós não temos o ΔT. Mas nós podemos encontrar, né? Pelos dados que ele deu no problema, ele deu, né, a distância, tá? Bem, só que eu vou usar aqui a expressão vou usar um pouquinho da física da contração das distâncias, né? Lembrando aqui, olha, L vai ser quem? L0 gama, onde L0 vai ser, né, o comprimento próprio, que foi dado no problema de 8, vou botar assim, olha, anos-luz AC, tá? Vocês vão entender já já o porquê. Bem, então aqui, olha, né, eu posso encontrar o L para depois encontrar o ΔT, né? Lembrando que velocidade, né, e comprimento se relacionam com o tempo trivialmente, né? Então, vou substituir aqui, olha, fica L é igual a 8AC, 1 sobre gama, né, vai dar raiz de 1 menos, né? Ele deu o fator beta, né? Falou que a velocidade, vou colocar aqui, ó, 0,8c, né? Ou seja, ele está dando beta igual a 0,8, tá? Então coloca aqui, ó, 0,8 ao quadrado. Fazendo a continha aqui, olha, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. 1 menos 0,64 vai dar 0,36. 0,36, raiz de 0,36 vai dar 0,6. Tá? Então aqui fica 8 vezes 0,6. Lembrando que esse AC aqui, ó, é a unidade, 8 anos-luz, tá? Estou colocando o AC, o C é a velocidade da luz, tá? Fazendo o produto aqui, né, 8 vezes 0,6 vai dar 4,8 anos-luz, tá? Deixa eu até colocar aqui, olha, esse AC é anos-luz, pra vocês não confundirem. Bem, a velocidade V vai ser quem? L ΔT0. Logo, ΔT0, que vai ser o tempo próprio, né, medido pelo astronauta, que é o que nós queremos na letra A, vai ser 4,8 dividido por 0,8c, tá? Lembrando que esse 4,8, vou colocar a unidade aqui, ó, anos-luz, anos-c, né? Aí, olha, eu posso cortar aqui, ó, C com C, né? Um artifício aí, mas pense aí como está correto, tá, gente? Então, 4,8 dividido por 0,8, isso aqui vai dar 6, no caso 6A, 6 anos, né? Ou seja, do ponto de vista do astronauta, né, a viagem, né, durou 6 anos. Olha o detalhe muito importante, né? A distância, né, da Terra a Sirius é de 8 anos-luz, né? Ou seja, que a viagem durou 6 anos para ele. Perceba aí que existe, né, ao senso comum da física clássica, isso daí seria totalmente absurdo, né? Ele levou, é como se ele viajasse aqui uma velocidade acima da velocidade da luz. Muito embora também na física clássica esse limite, né, da velocidade da luz não existe, né? Mas percebo aqui, olha, ele viajou uma velocidade menor que a velocidade da luz, 0,8c, né, e levou apenas 6 anos para chegar. Ok? Isso aqui em decorrência da contração das distâncias. Na letra B ele fala assim, né? Se um observador na Terra pudesse acompanhar toda a viagem com um super telescópio de alta precisão, em quanto tempo ele notaria pelas lentes do telescópio o astronauta chegar a Sirius?
Então, quando ele fala pelas lentes do telescópio, nós temos que levar em consideração o tempo de viagem, segundo o observador na Terra, mais o tempo que a luz volta até chegar no telescópio. Tá? Então, primeiramente, nós vamos calcular o ΔT, que não é o tempo próprio, né? O tempo próprio a gente até calculou aqui na letra A. Então, como é que nós calculamos? Fica V é igual a L0 sobre ΔT, onde esse L0 é justamente, na verdade, o comprimento próprio, que foi dado no problema, né? Então, posso isolar aqui meu ΔT, nesse caso agora, fica L0 sobre V. Tá? Substituindo aqui, olha, 8 anos-luz dividido pela velocidade de 0,8 c. Manda embora aqui, olha, né? 8 dividido por 0,8, isso daqui vai dar 10, no caso 10 anos. Tá? Então esse foi o tempo de viagem, só que para ele perceber pelas lentes do telescópio, né, esse tempo de viagem, a luz ainda precisa retornar, né, à Terra até chegar, né, no observador para entrar no telescópio. Tá? Então, como é que eu faço? Vou chamar aqui um tempo de ΔT2, tá? Velocidade da luz C vai ser L0 dividido por ΔT2, por exemplo. Tá? Logo, ΔT2 vai ser L0 sobre C. Perceba que eu estou colocando agora a velocidade da luz, é o tempo que a luz volta para a Terra. Né? Aí fica 8AC dividido por C. Né? Ou seja, demora 8 anos ainda para a luz chegar até a Terra. Logo, o tempo total, vou botar assim ΔT total, vai ser ΔT mais ΔT2. Isso aqui vai dar 10 mais 8, que vai dar 18 anos. Então o observador na Terra, né, só vai perceber a viagem depois de 18 anos que o astronauta chegou a Sirius. Né? Bem, subir aqui mais um pouquinho o quadro. Na letra C, ele quer saber, ele fala o seguinte, na verdade: se o astronauta voltasse imediatamente para casa com a mesma velocidade, quanto tempo levaria a viagem completa para o observador na Terra? Bem, nós já calculamos quanto foi o tempo de viagem para o observador na Terra, né? Foi 10 anos o tempo de viagem, tá? E ele vai e volta imediatamente. Então, basta multiplicar por 2, né? Então aqui, olha, eu vou chamar aqui ΔT botar ida e volta, tá assim? Vai ser igual a 2 vezes o ΔT. Perceba que esse ΔT não é o ΔT próprio, né? Então fica 2 vezes 10, que dá igual a 20 anos. Perceba que não vai ter aquele jogo, né, de a luz voltar até ele, porque ele vai chegar lá. Né? Então aqui, olha, observe aqui o quão estranho é a situação, né? O observador na Terra, né, percebeu que demorou 18 anos para a viagem, né, para o astronauta chegar em Sirius, e 2 anos depois ele já está na Terra de volta. Ou seja, para ele demorou 18 anos a viagem, mas demorou 20 anos a viagem de ida e volta. Perceba como a relatividade é um tanto quanto estranha. E na letra D, ele quer saber qual a idade, né, do astronauta, ou quantos anos o astronauta teria envelhecido. Bem, ele teria envelhecido o tempo de ida e volta da viagem segundo o ponto de vista dele mesmo. Né? Ou seja, seria, né, 2 vezes o ΔT0. ΔT0 nós calculamos aqui, olha, foi 6 anos, só voltar aqui, ó. Tá aqui 6 anos. Então, né, ele envelheceu aqui 12 anos. Então o astronauta envelheceu 12 anos, a viagem, segundo o observador na Terra, demorou 20 anos, né? Ele demorou 18 anos, segundo o observador na Terra, só para chegar em Sirius. Né? Perceba aqui, olha, que as relações de espaço e tempo, né, são totalmente, né, diferentes, né, quando
a gente analisa segundo a relatividade, né? Ou seja, para qualquer movimento com velocidades, né, próximas à velocidade da luz, nosso senso comum, né, do nosso mundo, né, de baixas velocidades, né, erra completamente. Vamos agora discutir uma importante consequência dos postulados de Einstein, que representa a relação entre as coordenadas do espaço-tempo x, y, z e t de um evento em um referencial S e as coordenadas x', y', z' e t' do mesmo evento em um referencial S', né, em movimento em relação a S. Bem, as transformações que atendem ou satisfazem, né, especialmente a invariância das equações de Maxwell a um princípio de relatividade, não foram propostas por Einstein. Na verdade, antes do ano miraculoso de Einstein, o físico Hendrik Lorentz propôs uma relação matemática que reconciliava a eletrodinâmica, né, com o princípio de relatividade. Porém, Lorentz, né, em nenhum momento reconheceu ou interpretou que aquele aparato matemático que ele tinha proposto representava uma manifestação da natureza sobre o espaço e o tempo. Sobretudo o tempo, né, que não seria mais absoluto e estaria completamente em contrassenso, né, a todo o desenvolvimento, né, de séculos da física clássica. É um desenvolvimento extremamente exitoso, por sinal. Obviamente, né, Lorentz não tinha o conhecimento dos postulados e não teve o insight, né, de sugeri-los àquela altura, mesmo com a formulação matemática de suas transformações. De fato, né, precisaríamos, né, de alguém bem mais ousado e menos conservador, né, para sugerir essa nova interpretação sobre o espaço e o tempo, que foi o Einstein, né, que, por sinal, usou as transformações de Lorentz para justificar sua teoria. Então, né, a transformação correta, né, compatível com os postulados de Einstein, são obtidas adicionando um fator de correção gama, conhecido como fator de Lorentz, nas transformações de Galileu. Portanto, considerando novamente a situação idealizada, né, dos referenciais S e S', né, as coordenadas de espaço e tempo se relacionam classicamente a partir das transformações de Galileu. Tá? E levando em consideração os efeitos relativísticos através das transformações de Lorentz. Né? Como já frisamos, essa transformação é uma generalização da transformação de Galileu, né, simplesmente adicionando um fator gama, tá? Que gera uma diferença marcante na variável temporal, né, que está aqui. Olha, tá? Perceba que T', né, deve ser, para as transformações de Lorentz, obrigatoriamente diferente de T. Né? Bem, uma exigência formal, né, das equações relativísticas é que elas se reduzam, né, às equações clássicas quando C tende ao infinito. Tá? Né? Ou seja, né, quando C é muito maior do que V, né, e, portanto, né, quando gama tende a 1. Tá? Quando gama tende a 1, perceba que, olha, se esse termo for 1, as equações automaticamente retornam para as equações clássicas. Tá? Mesma coisa aqui, né, porque esse termo aqui, olha, vai zerar. Tá? Podemos verificar isso, né, facilmente. Tá? E a principal informação temporal, né, também traduz o nosso senso comum em relação ao tempo, né? Se gama for igual a 1, T' volta a ser igual a T. E aqui está Lorentz, né? Ganhou o Prêmio Nobel de 1902. Não foi em relação às transformações, né? Mas seus trabalhos foram marcantes aí na física. Bem, né? Para deduzir a expressão do fator gama, né, consideremos que os referenciais S e S' estão na origem, né, para quando T é igual a T' e é igual a zero, né, ou seja, ambos partilham da mesma origem, no momento em que um sinal luminoso é lançado como uma onda esférica. Bem, nosso objetivo aqui é encontrar uma expressão para o fator de Lorentz, né, que dependa apenas de V e de C, e não dependa das coordenadas do espaço, né, x, y e z. E que reduz a transformação de Lorentz, né, às transformações clássicas quando V é muito menor do que C, ou seja, né, quando a razão V sobre C tende a zero, né, e consequentemente gere gama igual a 1. Bem, nós já falamos desse fator gama, né, lá na dilatação do tempo.
tá? Vamos partir da premissa aqui que nós, né, não sabíamos quem é gama, né? Perceba que naquela situação nós tiramos do bolso, né? O gama, na verdade, apareceu como uma consequência, né, da dilatação do tempo e a gente renomeou esse como fator de Lorentz, tá? Mas os trabalhos de Lorentz são anteriores aos postulados de Einstein e toda essa rediscussão sobre, né, o tempo, né? Esses resultados aí, como a dilatação do tempo, que são consequências dos postulados. Então, nós vamos tentar mostrar uma expressão, né, desconhecendo esse resultado anterior. Portanto, né, a onda do ponto de vista de S e S', respectivamente, é dada pelas equações. Equação 1, né, aqui olha, uma onda esférica, né, coordenada x, y, z. Na verdade, estou passando aqui, olha, a velocidade vai ser, né, o vetor r dividido pelo tempo, né? Basta passar o tempo para cá multiplicando. E aqui, olha, da perspectiva do observador S', né? Passando novamente o tempo para cá, agora no caso T'. Bem, como a lâmpada é acesa nas origens tanto, né, de S como de S', né, em T igual a T' igual a zero, né, compartilha a mesma origem, as ondas esféricas são representadas pelas equações 1 e 2, né, para os referenciais S e S', respectivamente. Né, observe que as duas equações são compatíveis com o segundo postulado, né, uma vez que a velocidade da luz aqui, ó, né, é a mesma para ambos os referenciais. Tá? Porém, né, para serem compatíveis com o primeiro postulado, deve ser possível, através do fator gama, né, que a equação 1, né, retorne ou se transforme, né, na equação 2 e vice-versa. Tá? Então, substituindo na equação 2 aqui, né, a transformação de Lorentz, está aqui lembrando as transformações de Lorentz. Talvez vocês tenham notado uma diferença aqui, né, justamente na coordenada temporal, né, pois a expressão mostrada no slide anterior, né, para o tempo, né, é consequência do resultado que ainda vamos demonstrar. Ou seja, né, sua expressão final é simplificada pelo valor correto, né, do fator gama. Né. Repare aqui, né, que essa é a versão final, tá? E essa é a versão aqui, olha, sem conhecer o fator gama. Essa expressão aqui, né, ela pode ser encontrada substituindo a expressão da coordenada x', né, essa daqui da transformação de Lorentz, na sua, né, expressão inversa, né, ou seja, na expressão para x. Tá? Podemos mostrar primeiramente esse resultado. Então vamos pegar aqui a transformação de Lorentz. Fica x', né, é igual a gama x menos vt. E a transformação inversa, gama x' mais vt'. Né? Vou substituir uma na outra. Tá? Então fica assim, olha. X é igual a gama. Vou colocar aqui assim, né? Aí onde tem x' eu coloco gama x menos vt mais vt'. Bem, desenvolvendo aqui, olha, gama vezes gama, gama quadrado, aí gama quadrado x menos gama quadrado vt. E gama vt'. Bem, vou colocar em evidência, na verdade, primeiramente vou passar o termo que tem t' para o outro lado, é o que nós queremos encontrar, né? Então fica gama vt' é igual a x menos gama quadrado x mais gama quadrado vt. Vou colocar em evidência esse x aqui, olha, então fica gama vt' é igual a x1 menos gama quadrado mais gama quadrado vt.
Bem, agora eu vou passar dividindo esse termo aqui, olha, como eu quero isolar o T', gama V, né? Então fica T' é igual a x sobre V, eu vou colocar logo separado, né? 1 menos gama quadrado sobre gama, mais gama quadrado VT dividido por gama V, tá? Bem, vou cortar aqui, ó, né, os gamas e a velocidade, tá? Vou trazer aqui para cima, fica a T' é igual a xv 1 menos gama quadrado sobre gama mais gama t, só gama t, né? Bem, o que eu vou fazer agora, né? Vou colocar em evidência o gama, então fica assim, olha, T' é igual a gama, aí fica xv 1 menos gama quadrado, como gama dividido por gama vai dar gama quadrada agora aqui, ó, mais t, que é justamente a expressão que a gente queria demonstrar, né? Perceba que T' é diferente de t, né? Logo inicialmente, mesmo sem saber quem é gama, tá? Retornando aqui, né, vamos substituir as equações da transformação de Lorentz na equação 2. Essa aqui, olha, então, substituindo os termos x', né, aqui no lugar de x, na equação 2, né, desculpa, de x', o termo aqui, olha, y', vou substituir y, né, onde tem z' eu substituo z, né, e onde tem t', eu substituo esse termo todo aqui, olha. Nós chegamos na equação 3. Vamos demonstrar aqui. Então, voltando para o nosso quadro digital, vou colocar aqui a expressão, né, gama quadrado x menos vt, isso ao quadrado, né, mais y quadrado mais z quadrado, isso aqui é igual a c quadrado gama quadrado, aí t mais 1 menos gama quadrado sobre gama quadrado, vezes x sobre v, isso ao quadrado, né? Vou desenvolver os produtos notáveis, né? Então fica assim, olha, gama quadrado, aí quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Mais y quadrado mais z quadrado é igual a c quadrado, gama quadrado, novamente aqui, olha, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então fica menos gama quadrado ao quadrado dividido por gama quarta x quadrado v quadrado. Agora eu vou passar esse gama multiplicando, então fica gama quadrado x quadrado menos 2 vezes gama quadrado xvt mais gama quadrado v quadrado t quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Muita coisa para a gente não se confundir. Mesma coisa aqui, olha, passa c quadrado gama quadrado t quadrado mais c quadrado gama quadrado 2t 1 menos gama ao quadrado sobre gama ao quadrado
vezes xv mais c quadrado gama ao quadrado 1 menos gama ao quadrado dividido por gama quarta x quadrado sobre v quadrado. Agora eu vou cortar aqui, eu corto gama quadrado com esse gama quadrado com esse expoente aqui, fica 2 aqui, né? Agora eu vou passar tudo que tem x quadrado para esse lado daqui da igualdade, então fica assim, olha, gama quadrado, x quadrado, onde é que eu tenho outro x quadrado? Aqui, olha, esse termo também é x quadrado. Então passar para o outro lado, fica menos c quadrado, 1 menos, já cortamos aquele gama ao quadrado, aí aqui fica gama ao quadrado, mais x quadrado sobre v quadrado. Aí vou deixar para o outro lado todos os termos que tem t quadrado, tá? Então esse termo aqui, repito aqui, fica menos 2 gama quadrado x vt. O outro termo, o terceiro, tem t quadrado, vai para o outro lado. Aí menos, passando do outro lado, né? C quadrado 2t 1 menos gama quadrado xv, acho que é isso. Aí mais y quadrado mais z quadrado. Isso aqui é igual a c quadrado gama quadrado t quadrado menos gama quadrado v quadrado t quadrado. Agora eu vou colocar em evidência o x quadrado nesses termos, né? Aqui. E aqui eu vou colocar em evidência o xt. Perceba que tem aqui. E do outro lado eu vou colocar em evidência aqui o t quadrado. Bem, eu vou subir um pouquinho mais o quadro. Aqui. Então fica x quadrado, aí gama quadrado, menos c quadrado, 1 menos gama quadrado ao quadrado dividido por gama ao quadrado. Vou botar o v para cá, né? V quadrado, x vai colocar na evidência. Aí fica menos xt, aí 2 gama quadrado v menos c quadrado 2 sobre v 1 menos gama quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual, coloco o t em evidência, t quadrado na verdade, c quadrado gama quadrado menos gama quadrado v quadrado. Onde essa expressão é justamente a equação 3, né? Os termos aqui em destaque. Vou colocar em vermelho aqui. São os termos que nós temos que trabalhar algebricamente para retornar para a equação 1. Bem, para a equação 3, né, se transformar na equação 1, para a gente justificar o primeiro postulado, os termos destacados devem ter o seguinte valor. Então, está aqui os termos que nós destacamos, né? Para essa equação aqui 3 se transformar na equação 1, todo esse termo aqui, olha, tem que ser igual a 1, né? Perceba aqui, olha, para que essa equação 3 se transforme na equação 1, também esse segundo termo aqui, olha, deve ser igual a 0 para zerar todo esse termo. Aqui y quadrado, z quadrado, como está aqui. E aqui, olha, né, para a equação 3 se transformar na equação 1, todo esse termo aqui destacado tem que ser igual a c quadrado, né, igual a esse termo aqui. Em cada uma das expressões, né, se vocês notarem aqui, envolve apenas gama, c e v.
Logo, qualquer uma, né, pode ser utilizada para encontrar o fator de Lorentz, né? Vamos fazer para a primeira. Talvez seja um pouquinho mais complicada de todas. A terceira, com certeza, é a mais simples. Tá? Então, todas são equivalentes. Vocês podem tentar as outras aí, né, que deve dar o mesmo resultado. Então, voltando aqui para o quadro digital, deixa eu levantar mais um pouquinho. Vou reproduzir aqui a primeira. Então, fica gama quadrado menos c quadrado sobre v quadrado vezes 1 menos gama quadrado ao quadrado sobre gama ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Vou passar logo esse gama quadrado para o outro lado. Então fica menos c quadrado v quadrado 1 menos gama quadrado ao quadrado sobre gama ao quadrado é igual a 1 menos gama quadrado. Perceba que nós podemos cortar logo todo esse termo aqui, ó, com essa potência do outro lado. Aí a expressão fica mais simplificada, né? Fica c menos c quadrado v quadrado 1 menos gama quadrado sobre gama quadrado é igual a 1. Vou passar esse termo v quadrado, gama quadrado para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, gama quadrado v quadrado é igual a menos c quadrado 1 menos gama quadrado. Que eu posso reescrever, vou apagar aqui, né? Fica assim, c quadrado menos c quadrado, na verdade, aí menos mais c quadrado gama quadrado. Vou isolar esse c quadrado, então vai ficar assim, olha, gama quadrado v quadrado menos c quadrado gama quadrado é igual a menos c quadrado. Vou colocar em evidência o gama quadrado agora, ó, passar para cá para cima. Então fica assim, ó, gama quadrado, aí fica v quadrado menos c quadrado é igual a menos c quadrado. Vou passar o termo entre parênteses dividindo, afinal quero o gama, né? Então fica gama quadrada é igual a menos c quadrado sobre v quadrado menos c quadrado. Vou colocar em evidência aqui o c quadrado no denominador, né? Para eu cortar com o de cima, né? Com o numerador. Então fica assim, olha, menos c quadrado, aí fica v quadrado, menos, né? V quadrado sobre c quadrado mais 1. Botei o menos c quadrado em evidência. Bem, aí olha, eu corto esse termo com esse, né? E reescrevendo aqui, olha, gama quadrado fica 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Que finalmente, né, passando a raiz, fica 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que é o fator de Lorentz que nós queríamos mostrar. Então, finalmente, temos o fator de Lorentz, como eu queria mostrar, né? Onde, mais uma vez, né, lembrando aqui a razão v sobre c, né, é o fator de velocidade beta. Tá aqui a razão, né, v sobre c. Bem, agora nós podemos ajustar a expressão do tempo na transformação de Lorentz. Então, a expressão aqui do tempo, né, sem saber o fator gama, agora basta substituir aqui o gama, né, pelo valor que nós demonstramos para chegar na expressão mais simplificada, como vamos fazer agora. Vou pegar aqui a expressão do telinha, né, fica telinha é igual a gama t mais 1 menos gama quadrado sobre gama quadrado xv. Estou me amarrando aí um pouco com essa mesa digitalizadora. Bem, vou substituir o gama aqui.
Lembrando que gama quadrado, né, antes de nós colocarmos em evidência, é a mesma coisa que menos c quadrado sobre v quadrado menos c quadrado, que é a mesma coisa que c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Aí nós vamos substituir esse termo aqui, né, no gama. Então fica t' é igual a gama, né? Vou substituir só no gama aqui de dentro da expressão, tá? Esse gama aqui fica com fator, né, justamente para retornar a expressão clássica como a gente citou. Fica então aqui 1 menos, aí aqui eu coloco c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado dividido por c quadrado, opa, não, desculpa, já está o quadrado, né? Então fica c quadrado, é muita informação, muito número. V quadrado é aqui, ó, xv. Arrumando essa bagunça aqui, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Aí fica t mais, vou fazer o MMC aqui primeiro. Aí fica c quadrado menos v quadrado menos c quadrado dividido por c quadrado menos v quadrado, dividido por c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Isso vezes xv. Bem, agora vamos aos cortes, né? C vai embora com C, esse denominador com esse denominador. Aí vamos reescrever a expressão. Vou puxar o quadro um pouco mais para cima. Então fica t', gama, aí fica t, aí fica menos v quadrado sobre c quadrado vezes x sobre v. Bem, ainda dá para a gente cortar esse 2 com esse v. E finalmente chegamos na expressão que nós queríamos, né, para a relação entre as coordenadas temporais, né? Caso mais simples, fica vx sobre c quadrado. E finalmente nós temos aqui as transformações de Lorentz, né, para as coordenadas do referencial S', né, com a versão mais simplificada da coordenada temporal, como nós frisamos.